Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando. Botei minha camisa aqui da seleção brasileira, da Copa passada, porque hoje o assunto é a seleção comandada por Carlo Ancelotti. Vou fazer esse vídeo para dizer as minhas expectativas sobre o Brasil nesta Copa. Eu falei um pouco também, teve o vídeo do guia do grupo, e em outros também falei uma coisa ou outra, mas esse é mais focado na seleção. Então eu já peço de antemão para você deixar seu like no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito, dar aquela força divulgando esses e demais conteúdos sobre Copa do Mundo, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram. No Instagram tem bastante coisa legal, que já foi postada desde o mês passado, mas também que vai estar sendo postada e vai continuar sendo durante a Copa. E aqui no YouTube também, você tem guias sobre cada um dos 12 grupos e outros vídeos sobre o Mundial também, até que eu já soltei. Inclusive essa semana você tem vídeos sobre seleções que estão de volta depois de muito tempo, vídeos sobre as estreantes, sobre ausências da Copa, seleções de jogadores que estão fora. Tem vídeo também sobre seleções que não estão entre as favoritas, mas que podem chegar longe e surpreender. Tem meus palpites para decepção e surpresas da Copa. E também a tier list, né? Incluindo as 48 seleções, colocando elas para mim que são as favoritas, as que vão só para passeio e etc. Então tem de tudo um pouco aqui no canal, então peço para você dar aquela moral. Então bora lá falar sobre a seleção brasileira, que está no grupo C, que tem Marrocos, Haiti, Escócia, estreia contra Marrocos, depois enfrenta o Haiti e por fim finaliza a fase de grupos contra a Escócia. Fala um pouco mais sobre os jogos em si, sobre as partidas, a estreia justamente nesse sábado, que é a partida mais difícil dessa fase de grupos e para mim o grande jogo dessa primeira fase, que é Brasil e Marrocos, pois reúne também o único duelo entre duas seleções que estão no top 10 do ranking da FIFA. Né? O Brasil é o sexto, o Marrocos é o sétimo até o momento que estou gravando esse vídeo. Estou gravando esse vídeo aqui na terça-feira à noite. Porque motivos de trabalho, até editar, tem que gravar com antecedência. E é um jogo perigoso para o Brasil. A seleção marroquina, falando um pouco mais sobre eles, é uma seleção que trocou de técnico recentemente, que vem buscando mudar um pouco a sua característica de jogo, fazer uma seleção que consiga propor mais o jogo, ser mais protagonista do jogo com a bola, não ser só uma seleção forte defensivamente que ataque e contra-ataque. Até por isso trocou de técnica, apostou no Rabi, que foi treinador campeão mundial sub-20 com o Marrocos, justamente uma seleção, né, mais envolvente, com futebol até mais vistoso, é o que o Marrocos quer. O Marrocos tem um projeto muito ambicioso, e desde já tem uma seleção, vários jovens jogadores, uma seleção promissora e que já tem muita qualidade. Jogadores que atuam em ligas importantes, atuam com destaque, principalmente do meio para frente, tem mais boas opções. Então é uma seleção de qualidade que não pode ser subestimada. Nos amistosos que a gente viu recentemente contra a Noruega, algumas coisas chamaram a atenção positivamente. O ataque móvel do Marrocos, o Marrocos não vem atuando com 9 fixo, né, mas um falso 9 que é o Saibari, que é bom jogador. Então, um ataque de muita movimentação, troca de posições, meio-campistas aparecendo para entrar dentro da área, para aparecer como uma surpresa também filtrando, como o Saibari se movimentando muito, puxando a marcação adversária. A gente vê um Marrocos com o Brahim Dias com muita liberdade de sair da direita para o meio, abrindo espaço para as subidas do Hakimi. Na ponta esquerda um jogador mais equilibrante, né, o Abde. Marrocos que busca sair desde trás, né, trocando passe, conseguiu fazer isso bem em vários momentos com a Noruega, e um Marrocos muito rápido também na hora que recupera a bola para sair no contra-ataque. E o Marrocos também se sente confortável em alguns momentos para recuar um pouco suas linhas, atuar no contra-ataque, e muito forte para os lados. O Marrocos fazendo muito, buscando inversões de jogo, para buscar o lado contrário em vantagem. Então, pensando no Brasil, é algo que vale a pena preocupação com essa questão das laterais. As laterais brasileiras são um fator de preocupação e o Marrocos é muito forte nesse jogo pelos lados. Principalmente a direita, que é o Brahim Dias e o Hakimi, essa dobradinha que é o principal ponto forte do ataque marroquino. São os dois melhores jogadores do time. Na esquerda, não vai ter o Abde. O Abde é o Exausuli, ponta do Betis, é um jogador de 1 contra 1, de velocidade. E é um desfalque para o Brasil muito bom, porque o Brasil está sem o Wesley, vai com Danilo e Banes improvisado na lateral, e assim, enfrentar o Abde seria um duelo que não seria muito positivo para o Brasil. E ter ele de fora, não tem um reserva do mesmo nível. E ainda tem o seguinte, o Masraoui, que é o lateral esquerdo titular, que é improvisado inclusive, muito provavelmente também não vai jogar contra o Brasil, e é outro desfalque pesado. Porque o Marrocos, as outras opções para a lateral esquerda caem ainda mais o nível em comparação ao Masraoui, que é um jogador até mais de capacidade defensiva. Então, o lado direito de ataque do Brasil pode ser a caminho das pedras para chegar a essa vitória, pois você não tem o lateral ali titular, o reserva naturalmente é de um nível mais abaixo,
e você não vai ter um ponta que agride tanto, que force tanto aquele setor que vai ter Danilo ou Ibañez. Então pode ser por ali que o Brasil conquiste o seu gol. O Marrocos teve alguns problemas em alguns momentos com a pressão da Noruega quando subiu, então o Brasil vai tentar fazer isso. E a seleção brasileira tem que tomar cuidado com essa marcação no meio campo. O meio campo marroquino, com um absoluto contra a Noruega, foi muito bem em diminuir espaços, em ganhar duelos. E aí vale destaque para o jovem, o Boad, de 18 anos, que já vem virando titular na seleção. Então é um jogo perigoso, é um Marrocos que tem armas para poder machucar o Brasil. E tem desfalques importantes, o Brasil tem mais qualidade no ataque, tem mais qualidade no todo, mas o Marrocos tem bons nomes e não pode ser subestimado. Vale estar no Marrocos também que a zaga não é de grandes jogadores, mas ao mesmo tempo, no amistoso contra a Noruega, eles conseguiram anular o Haaland e impedir que a bola chegasse nele. Na segunda rodada você tem um jogo contra o Haiti, as duas rodadas finais são jogos mais tranquilos, contra Haiti e Escócia. E é muito naquele cenário que o Brasil vai ter que propor mais o jogo. Diferente quanto o Marrocos, você vai ter momentos que o Brasil vai poder abaixar um pouco suas linhas para buscar a transição, que o Brasil é muito bom nisso. Contra Haiti e Marrocos, a gente já vai ter um cenário que o Brasil vai precisar ter mais posse de bola, vai precisar enfrentar seleções que vão se defender mais. E esses jogos, o cenário desse jogo pode alterar um pouco de acordo com o que for a primeira rodada, onde Haiti e Escócia se enfrentam. As seleções que vencer aqui, nesse Haiti e Escócia, quem sair vencedor, naturalmente vai para as partidas contra Marrocos e Brasil para se defender, para tentar perder de menos possível para não afetar saldo, porque o terceiro colocado se classifica, ou para quem sabe arrancar um pontinho se tiver numa noite boa. E esse vai ser o objetivo, tanto para Haiti quanto para a Escócia. O jogo decisivo para eles é o duelo da primeira rodada. Quem vencer aqui sabe que vai ter chance de classificação entre os terceiros, desde que não seja goleado, não perca de grande diferença de gols nos duelos seguintes. Então, tanto a Haiti quanto a Escócia, se eles ganharem na primeira rodada, eles provavelmente vão para as duas partidas buscando se defender ao máximo, sem se expor muito e até pensando em saldo de gols. A seleção perdedora é praticamente eliminada, né? Para se classificar, teria que ganhar provavelmente de Marrocos ou Brasil. Então, talvez seja um jogo que se vê uma seleção mais exposta. Se terminar empate também, porque aí eles não vão ter outra opção a não ser ir para cima em algum momento de Marrocos e Brasil. Então, talvez sejam jogos mais abertos para a seleção, que é o caminho que ela se sente melhor. O Haiti, para mim, é uma seleção que tem mais capacidade de incomodar a defesa brasileira, pois é um ataque que tem velocidade pelos lados. Você tem Casemiro, Providence, você tem o Isidore, que é o jogador do Sanda, que é um jogador muito mais qualidade ofensiva, que seria facilmente titular na seleção da Escócia, que é um bom atacante, é um atacante muito bom em atacar espaços. E a seleção brasileira que joga, quando pressiona em linha mais alta, ele pode ser um alvo para essas bolas longas. A gente viu contra o Egito, o Brasil tem contra até o Panamá, o Brasil tem um pouco de problema com isso. Além do Panamá também ter o Pierrot ou o Nazon, que é a opção de centroavantes bem altos mesmo, para brigar, bola aérea, bola longa. Então, é um Panamá, é um Haiti, quer dizer que é mais frágil defensivamente que a Escócia. Eu acho que a Escócia tem defensores com mais qualidade, tem um meio campo com mais características de marcação. Mas é um Haiti que, para mim, tem armas ofensivas que podem incomodar até um pouco mais a seleção. Muito essa velocidade pelo lado de campo e essas bolas longas, seja buscando a velocidade do Isidore, seja buscando os atacantes brigando pelo alto. Enquanto a Escócia é uma seleção que vai apostar muito nessa força física, é uma seleção que tem pouca capacidade ofensiva, então vai depender muito da capacidade física dos seus jogadores de ganhar duelo, bola longa, cruzamento, bola parada. Você tem alguns bons jogadores, né? O McTominay, o McGinn no meio campo, perdeu o Billy Gilman, que são os seus principais jogadores, um desfalque sentido, mas você ainda tem o Robertson, então você tem alguns bons jogadores, mas uma seleção mais limitada. É uma seleção que, por exemplo, não tem goleiro confiável, nenhum dos três goleiros chega em boa fase, foram os reservas nos seus clubes, chega em mau momento, você também não tem uma zaga que seja confiável, você tem pouca opção de ataque. É uma Escócia que vai ter muito depender disso, tentar jogar o mais fechadinho possível, apostar nessa força física, em tentar negar espaços, bola longa, e eu acho que defensivamente é uma seleção que vai oferecer um pouco mais de resistência que o Haiti, mas para mim ofensivamente é até pior. Então, mas são dois jogos que o Brasil é muito favorito e eu imagino que vença com tranquilidade. Acho que vai depender muito daquilo, o quanto tempo demora para fazer 1-0. Principalmente no jogo contra a Escócia, que tem um pouco mais de resistência defensiva. Enquanto o Brasil demorar para fazer 1-0, talvez fique um jogo um pouquinho mais amarrado, mais difícil. Mas depois que abrir o placar, eu vejo muito improvável o Brasil abrindo o placar contra a Haiti e a Escócia, perdendo essa vantagem. Vai ter que dar uma entregada grande. Mas são dois jogos, para mim, para o Brasil vencer e chegar mais bem ali para o mata-mata. No mata-mata, você muito provavelmente vai ter o primeiro ou o segundo colocado do grupo de Holanda e Japão. Ficaria muito surpreso se fosse Suécia ou Tunísia em uma dessas duas primeiras posições. Imagino que seja a Holanda ou o Japão o adversário na primeiro mata-mata. E
E são dois jogos duros, mas para mim a seleção brasileira é superior a essas duas. Você tem o Japão, que para mim, em comparação com a Holanda, é uma seleção mais organizada, mais bem treinada, mais acertadinha dentro de si, que tem mais uma ideia bem definida, consegue executar melhor as suas ideias, porém para mim tem um pouco menos de oferta de qualidade e muito atrapalhada por lesões, né? O Japão talvez seja a seleção que esteja mais sofrendo com lesões nessa Copa, se não for, é uma das mais. Perdeu o Minamino e o Mitoma, que eram duas peças muito importantes no ataque. Tem outros jogadores também com problemas físicos. Então, a capacidade do Japão de competir, até de ganhar seleções mais fortes, está um pouco reduzida justamente por esses problemas com lesões. Mas ainda assim é uma seleção perigosa, é uma seleção que pode causar problema no torneio em transição, tem muita velocidade ali do meio para frente, jogadores de bom 1 contra 1. Mas tem uma defesa que não é mais frágil. E pro ataque do Brasil, eu acho que é um estilo de jogo que talvez encaixe um pouco mais pro Brasil. Apesar de que o Japão ter vencido o último amistoso, mas sim, no primeiro tempo o Brasil chega a abrir 2-0 e foi um Brasil com uma equipe mais mista. Então, mas é uma seleção japonesa que, em comparação com a Holanda, é uma seleção mais bem treinada, mais bem organizada pelo Moriyasu. Enquanto que a Holanda tem mais talento, principalmente na linha de defesa e no meio-campo. Acho que o meio-campo, um duelo contra a Holanda, talvez o Brasil tivesse problemas com essa questão dessa batalha do meio. Você tem De Jong e Gravenberch, são dois ótimos jogadores. Então talvez o Brasil tivesse problemas com isso. A Holanda tem boas opções na zaga e nas laterais, só que o ataque da Holanda destoa muito. Gakpo, Malen, Depay, ou quem for, possa ser usado ali também. É o grande problema da seleção da Holanda, é justamente esse ataque. Sem contar que para mim o trabalho do Koeman não caiu nas minhas graças, não. Os amistosos da Holanda pré-Copa, o desempenho não foi bom, nem contra a Argélia, nem contra o Uzbequistão. Nas eliminatórias também não encheu os olhos. Então é uma Holanda que tem qualidade até para jogar mais do que vem jogando, mas nem sempre mostra isso. Mas são dois adversários que, olha, são dois jogos bem duros, que podem oferecer partidas bem duras para o Brasil, assim como o Marrocos. Eu acho que o Brasil é melhor e tem mais qualidade que essas três seleções, Marrocos, Holanda e Japão, mas são três jogos que tendem a ser difíceis e não seria nenhum absurdo o Brasil perdesse para um deles, porque eu acho que são três seleções que têm condições de um jogo, ainda mais em jogo eliminatório, de poder até ganhar de uma seleção mais forte, apesar de que não serem favoritos para isso. Mas pensando no Brasil, na escalação, a gente tem um gol que é um problema, porque o Alisson chega a essa Copa com um pouco ritmo de jogo, e eu senti o Alisson nesses amistosos, em alguns momentos, parecendo um pouco lento, sabe, o poder de reação dele. Eu acho que essa falta de ritmo é algo um pouco preocupante, mas conforme a fase de grupos for rolando, acho que tem isso aí melhorando. Aí preocupa você não ter reserva confiável. Você tem na zaga Marquinhos e Bremer como dois pilares desse time. E que, bom, Brasil, se o Brasil quiser brigar por título nesse Mundial, vai precisar muito que Marquinhos e Bremer joguem em altíssimo nível. Marquinhos e Magalhães joguem em alto nível, muito alto nível. Até para compensar a fragilidade das laterais. Em alguns momentos a gente viu os amistosos no Brasil subindo mais linhas de marcação, naturalmente deixando a linha de defesa mais exposta quando essa marcação-pressão não funciona. Então vai precisar que os dois zagueiros, muito poder de antecipação, de ganhar duelos. O Magalhães faz isso muito bem, o Marquinhos vai precisar disso. Então, mesmo quando o Brasil recuar, jogar mais fechado, a capacidade de se proteger a área, então eu acho que um possível título do Brasil passa muito por esses dois jogarem muito. Tem o Bremer como reserva para mim confiável e de ótimo nível, né? Apesar de que eu, sinceramente, na seleção brasileira não tenho tanta confiança assim no Marquinhos e a falha dele contra o Egito também deixa um pé atrás maior ainda. As laterais são um problema, são um grave problema. Na esquerda, o Alexandro não tá bem na temporada, não foi bem nos amistosos. O Douglas Santos foi melhor, mas também não é uma opção que enche os olhos. Na direita, você perde o Wesley, que era a melhor opção. Então, ou você vai ter um Danilo, que pouco joga como lateral recentemente, ou você vai ter o Ibanez. Eu acho que o Ibanez, até por ser um cara mais veloz, mais forte fisicamente, eu acho que seria a minha opção, mas vamos ver qual que vai ser a opção inicial do Ancelotti. O meio-campo, para mim, você tem o Bruno Guimarães crescendo em desempenho. Eu acho que essa é uma excelente notícia para a seleção brasileira. O Bruno Guimarães vindo jogando melhor desde que o Ancelotti chegou e a volta do Casemiro junto. O desempenho dele cresceu e o desempenho dele melhora quando ele tem mais meio-campistas, né? Porque ele fica bem menos sobrecarregado. O Casemiro, para mim, vem sendo uma preocupação, porque o desempenho dele nos amistosos não foi bom, não só do ponto de vista ofensivo, mas defensivamente ele não foi bem, isso é o mais preocupante. Tanto que o Ancelotti até traz o Ederson no lugar do Wesley, mais um meio-campista.
O Paquetá vem ganhando espaço até pela versatilidade dele. Eu acho que o time flui melhor com ele, até para sobrecarregar menos o Bruno Guimarães. O Danilo Baiano, né, carinhosamente chamado, é um jogador que vem aproveitando. Inclusive nos jogos contra Haiti e Escócia, eu gostaria de ver esse teste de um trio mesmo de meio, com Guimarães, Danilo e Paquetá juntos. Eu acho que ofensivamente é a composição de meio campo mais potencial de fazer esse jogo fluir. É um Brasil que eu acho que durante a competição vai caminhar cada vez mais para um 4-3-3, para um meio-campo com um trio mesmo, até do ponto de vista do momento defensivo, para dar mais solidez e mais proteção à linha de defesa, que principalmente pelos lados está mais fragilizada. Eu acho que ou 4-2-4, esse 4-4-2, a minha aposta é que durante a competição ele vai cair de vez. A gente vai ver o Brasil defendendo com um trio no meio, seja Casemiro, Guimarães ou Paquetá, ou seja o Fabinho, Ederson, o Danilo ganhando espaço nesse trio. É a minha aposta, e é o que eu gostaria de ver, inclusive. A gente tem definições no ataque, e o ataque, para mim, é o setor que o Brasil tem mais qualidade e, ao mesmo tempo, talvez seja o mais indefinido em nomes. Vinícius Júnior e Rafinha, até que parece que eles não conseguem se sentir totalmente confortáveis ainda dentro desse modelo da seleção. Eu acho que o Vinícius Júnior vai jogar até melhor com a Rafinha, mas é um Vinícius Júnior que, assim, o jogo dele mesmo é característico, vai ter muita tentativa e erro. A minha preocupação com o Vinícius é se ele deixar de tentar. Enquanto ele estiver tentando jogar individual, buscando o jogo, isso me preocupa menos, porque tem isso. Um ponto da característica dele, quando ele está no dia bom, cara, o nível, a taxa de acerto é alto, mas pela característica dele, quando ele não está numa atuação boa, acaba errando bastante mesmo. Mas eu acho um jogador importante. O Ancelotti vem tentando dar mais liberdade para ele. Eu acho que isso é um até de pontos defensivos. Está vivenciando um problema de encaixe até. Porque geralmente o jogador que está jogando mais pelo lado esquerdo, ele está muito sobrecarregado. Porque sem bola ele tem que voltar para fechar aquele lado, né, para deixar o Vinícius mais livre. E com bola tem que ficar muitas vezes caindo mais por dentro, essa troca de posição. Ele tentou fazer isso com Cunha versus Panamá. Contra o Egito já foi o Rafinha. E para mim os dois tiveram problemas nesse sentido. De ter sua atuação sacrificada para tentar deixar o Vinícius com mais liberdade. E isso é algo que eu gostaria que fosse revisto. Rafinha. O Rafinha, o Ancelotti até que tem dificuldade de encaixar ele, fazer uma coisa que ele consiga render, mas que o Rafinha também esteja bem. Acho que o posicionamento do Ancelotti, esse posicionamento do Rafinha tentando mais participar da criação da jogada, não é o que eu prefiro. No Barcelona, o Rafinha vem dando muito certo, sendo um cara muito mais acionado para finalizar jogadas do que mais precisamente de criação. Eu acho que o melhor dele atualmente é como finalizador das jogadas, atuando mais próximo no gol. Tanto que, atuando ali com mais liberdade na esquerda, ele deu assistência para o Endrick. Então, eu acho que o Ancelotti ainda não consegue encontrar um posicionamento que encaixe essas melhores opções do ataque. Até porque, por exemplo, você pega Vinícius Júnior, Rafinha, Matheus Cunha, são três jogadores que nos seus clubes vêm atuando mais pelo lado esquerdo. Então, tem uma dificuldade de encaixar três jogadores que, em tese, vêm preferindo jogar no mesmo setor. Na direita, você tem o Ryan querendo mais minutos e ansioso porque ele pode fazer nessa Copa, pelo bom momento que ele chega. No centro também é uma vaguinha aberta, já pode ter o Cunha como esse falso 9 com mais movimentação. Igor Thiago vem sendo testado como essa opção mais diária. E você tem o Endrick que, cara, tem uma estrela gigantesca, né, impressionante. E não pode ser subestimado um jogador com essa personalidade dele, com essa vontade que ele tem de aparecer em grandes momentos, essa capacidade que ele tem, esse bom posicionamento, boa finalização. Então é um Brasil para mim tem ótimas opções no ataque. Pô, Vinícius Júnior, Rafinha, Matheus Cunha, Endrick, Igor Thiago, Rafinha, Ryan, para mim são boas opções. Mas ainda falta um encaixe, falta fazer que essas opções consigam se encaixar e fazer se render. E isso é algo que o Ancelotti ainda não está conseguindo. É um Brasil que se sente muito mais à vontade atuando em transição ou quando rouba a bola já no campo de ataque. Porque aí você não precisa tanto de criação, né? É um Brasil com antilógico que ainda tem dificuldade quando pega adversários, consegue se defender bem, que precisa um pouco mais desse jogo coletivo, não só de soluções individuais, para conseguir desarmar defesas. E se isso, se não conseguir fluir melhor esse ataque, isso é um problema para a Copa. O Brasil vai ter cenários onde o adversário não vai agredir o Brasil, o adversário vai dar a bola para o Brasil criar e falar se vira. E isso pode ser um problema. Até por isso também a lesão do Wesley é uma pena, porque é um lateral que chega bem no ataque. Então, é um Brasil que ainda tem questões para resolver. Essa fluidez, a questão de encaixe no ataque está complicada. Tem a defesa, que é uma preocupação, especialmente pelos lados. Tem alguns jogadores que estão um pouco abaixo do que necessário, e são jogadores importantes. O Alisson, Casemiro, para mim, o próprio Marquinhos. Acho que podem jogar mais na seleção.
Ao mesmo tempo, tem coisas boas. O Brasil, quando consegue subir a marcação e encaixa bem essa pressão, vem sendo algo muito bem feito e dando resultado no comando do Ancelotti, essa pressão forte na saída de bola do adversário, né? Algo que o Brasil vem fazendo muito bem. E quando tem espaço para atacar em contra-ataque, não é à toa que a gente viu o Brasil nos amistosos em alguns momentos recuando mais suas linhas e buscando sair, recuperar essa velocidade. São acho que dois momentos que o Brasil do Ancelotti se sente muito à vontade. Então, é um Brasil que eu particularmente não vejo no top 3 favoritos. Acho que chega atrás para mim de hoje de Espanha e França. Acho que são, por exemplo, acho que a Espanha tem um coletivo muito mais azeitado, muito mais bem definido que o Brasil hoje, apesar de ter problemas com lesões. E a França acho que chega com mais opções de qualidade em determinados setores. O ataque tem muita qualidade junto com o Brasil também, o melhor ataque da Copa. Você tem uma boa dupla de zaga também. E eu acho que você tem um pouco mais de melhores opções laterais no momento. E eu acho que a França tem um pouco de um elenco melhor. Mas eu vejo o Brasil nesse bloco atrás. Esse bloco que tem Inglaterra, apesar de não estar jogando bem, mas tem Inglaterra, Portugal, Argentina, Alemanha, que é esse bloco de seleções que, assim, podem bater campeões. Não seria nenhuma surpresa para mim, mas que não largam como super favoritas nessa Copa do Mundo. Mas eu quero saber de você. A sua expectativa sobre o Brasil nesse Mundial, o que você está achando da equipe do Ancelotti nos amistosos, se você acredita que vai passar em primeiro no grupo, em segundo, até onde vai chegar nesta Copa do Mundo. E se você concorda ou discorda com coisa que eu falei, o espaço é livre nos comentários. Agradeço a você que viu esse vídeo, muito obrigado mesmo. Peço mais uma vez para deixar o seu like e se inscrever se for inscrito. E é isso, pessoal. Muito obrigado mesmo. Tchau, tchau e até a próxima.